seguinte, nosso primeiro assunto envolve a família toda. A gente vive situações onde as relações familiares não são tão harmônicas ou tranquilas como a gente gostaria, não é? Às vezes, pelo contrário, elas são bem complicadas. Em algumas existem abusos que já vêm de gerações. Então, mãe com filho, pai com filha, e vem, né? E é uma coisa que vai sendo arrastada. Agora, a gente precisa identificar para agir o quanto antes. O que a gente precisa perceber de bate-pronto quando as coisas começam a sair do trilho? O que fazer para proteger a sua família, para se proteger numa situação de violência no ambiente familiar? O que fazer para se proteger daquele ambiente tóxico que te coloca para baixo, que destrói a sua capacidade de seguir em frente, de tanto que abala a sua autoestima? Vamos falar sobre esse assunto? Participe desse assunto. Eu quero que você até abra o coração. Você pode mandar aí a sua colocação, a sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial, tá? Doutora Ana Bernal, essa querida advogada extremamente competente, vai nos ajudar nesse bate-papo. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada. Que prazer Recebi estar hoje um aqui presente novamente. de aniversário tão lindo, gente, que eu coloquei no pulso. Olha que delicadeza. Você merece, eu amei. Cláudia. Você muito lindo, é um muito pequeno obrigada. reconhecimento pelo tanto que você faz, abrindo esse espaço para a gente poder levar a voz para tanta mulher. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre. Vamos lá. Ana, eu tenho ficado chocada com as coisas que eu vejo em relação à violência na família. A gente aqui não capitaliza em cima de ficar mostrando o que tem acontecido, mas é só a gente girar o canal que a gente vê, né? Inúmeros casos e casos muito tristes. Como é que a gente lida com isso ou o que a gente deve fazer diante de uma situação dessas? Claudinha, eu acho extremamente importante vocês trazerem esse tema para a gente falar justamente antes do Dia das Mães que está aí, e é sobre a relação entre mães e filhos que nós hoje vamos falar. Claro que a criança, quando ela nasce, tem como primeira pessoa de parâmetro e de apoio a mãe. Esses laços que ele cria com a mãe são até antes do nascimento, e você também é mãe, assim como eu, sabe disso muito bem. Ao longo da vida, esses laços deveriam ser fortalecidos com amor, com cuidado, com cautela. Veja que uma criança, quando, pelo simples fato de ser ameaçada, de perder a presença da mãe quando ela é muito ainda pequena, prematura, ele já fica inseguro, já fica totalmente desconfortável, porque a mãe para aquele filho é a segurança, é o conforto, é o bem-estar, é o primeiro vínculo. A mãe ensina ao filho a reconhecer os seus sentimentos e a pôr esses sentimentos em prática. Então, para ele é a pessoa mais importante até um determinado momento e, para alguns, a vida toda. Mas para a mãe também, a maternidade, sabemos que para a mulher é uma das fases mais importantes na vida da mulher. De fato, a vida da mulher muda também muito após a maternidade. E hoje em dia, muitas mudanças aconteceram. Antigamente, e não tão antigamente, as nossas avós talvez, elas tinham dedicação praticamente que exclusiva à maternidade, cuidado dos filhos. Com a Revolução Industrial, a mulher foi para o mercado de trabalho, conquistou sua independência, mas ela começou também a ser muito cobrada por ainda ser uma boa mãe, mesmo sem ter aquela rede de apoio que ela já teve no passado. Quando ela é tão cobrada para ser boa profissional, boa mulher, boa mãe, ela acaba muitas vezes transferindo essa cobrança para os filhos em desafeto, em desamor, em abandono afetivo, muitas vezes praticando ali violência psicológica e às vezes violência física. Só que, por vezes, essas crianças, quando elas vêm a atingir uma independência, também acabam praticando contra essas mães atos de violência psicológica, física e muito patrimonial. Não muito pouco comum, ou aliás, muito concorrente, aparece pessoas que são mães, que são
retiradas delas todo o seu patrimônio, às vezes o único que tem, que é a aposentadoria, deixando essas mães, por vezes, em situação de miserabilidade. Então, é uma situação complexa, tanto para a parte das mães com os filhos, mas também dos filhos para com essas mães, que quando atingem aí uma maioridade, acabam tratando essas mães de uma forma em total desamor, em total desrespeito, ou seja, em total violência familiar, quando deveria haver os maiores laços entre essa relação de mãe e filho. Isso é muito triste, né? Mas é compreensível, porque a gente só dá aquilo que a gente tem para dar. E se a mãe não dá amor, provavelmente o filho não vai saber retribuir, não vai saber amar de volta. É muito triste, muito complexo. Eu fico pensando de que forma a gente poderia ajudar, assim, que seja uma gotinha no oceano para começar a mudar essa situação. A única coisa que vem na minha cabeça é a minha vontade sempre de falar para as pessoas: seja melhor a cada dia com você. Porque às vezes a gente se cobra muito em ser boa mãe, mas a gente não sabe ser um bom ser humano. E um bom ser humano não é capaz de formar um outro ser humano. E às vezes a gente não faz melhor porque a gente não tem realmente como fazer, não é? Cláudia, você falou uma coisa super importante: nós só damos aquilo que recebemos. Então, essa criança que teve geralmente um lar desestruturado, desamor, desamparo emocional, acaba depois praticando também esses atos. Mas a palavra para tudo isso é amor. O amor cura, ele ensina e sim, muitas vezes ele conserta tudo. É só as pessoas quererem tratar com mais amor. Isso não é mimimi. Realmente o amor entre laços familiares é a base de tudo. Você falou outra palavra extremamente importante. Você dá aquilo que você tem, mas você também só transmite para o outro o amor que você tem. Então, se você recebeu desamor, você vai transmitir isso. Então, nós precisamos pensar enquanto mães, enquanto pais. Hoje a relação é muito mais falada da mãe, porque está se aproximando aí o Dia das Mães. Já deixo aí um bom Dia das Mães para todas as mães. Mas, claro que quando essas relações familiares entram em uma desestrutura, aí o amor não resolveu, ou não foi aplicado, ou não foi usado, nós vamos então para o judiciário. Porque sim, essas mães são responsabilizadas, mas esses filhos também são responsabilizados. E de que forma? Os nossos tribunais entendem hoje que aquele filho que pratica contra essa mãe esses atos de violência, seja psicológica, seja ela financeira, seja ela física, ele vai responder sim nas varas da violência doméstica, por se entender que é aplicada a Lei Maria da Penha, porque a mulher está numa situação de fragilidade, porque a sociedade ainda discrimina o gênero mulher pela sua condição, de forma a diminuí-la. Então, ela entende aí, o nosso tribunal, que ela precisa dessa proteção e vai então encaminhar para a vara da infância, a vara da violência doméstica, que até então nós não tínhamos essas decisões e agora elas começaram a aparecer. É triste chegarmos nesse ponto, mas quando se chega, esse algoz, essa pessoa que praticou, tem que sim ser punida, né, Cláudia? Então, assim, olha, do mesmo jeito que eu convidei você a fazer essa autoavaliação e pensar se você realmente está sendo uma boa pessoa, até seria antes de ter filhos, para depois você poder ser uma boa mãe, eu acho que também agora é olhar para o lado e falar assim, será que eu posso fazer alguma coisa diante dessa situação de total abuso na qual estou me submetendo? Porque é possível, pelo que eu estou entendendo. Né? É possível ser uma boa pessoa. Nós, de fato, só conseguimos ser bons profissionais, boas mães, bons médicos, bons advogados, boas apresentadoras, bons jornalistas, se nós formos bons seres humanos. De fato, se você não é um bom ser humano, você não consegue ser diferente daquilo que você é. Então, o primeiro ponto é olhar para dentro de nós e corrigir. Todos nós falhamos, todos nós erramos, mas há tempo de corrigir, desde que a gente, e isso é uma reflexão para todas e todos nós hoje, de olharmos para aquela relação que nós temos com os nossos filhos e os filhos com as mães e tentar corrigir. O Dia das Mães não pode, com toda certeza, Cláudia, ser apenas um dia de comércio, de ir buscar, comprar um presente e presentear a mãe. Claro que isso é delicioso, a mãe ser presenteada, reconhecida, mas isso não pode ser só um comércio. Tem que ser uma data em que filhos repensem a relação que eles querem com aquela mãe e vice-versa. E tem sim a possibilidade de consertar, porque tudo que a gente
quer, a gente consegue, você sabe disso muito bem, Clara. Então, é só a pessoa se abrir para isso. E não podemos esquecer que ainda temos muitos filhos que sofrem uma violência indireta, quando os dois pais praticam a violência entre pai e mãe e pai. Quem acaba sofrendo uma violência indireta são aqueles filhos. Esses filhos têm depois, quando crescem, problemas de aprendizado, ansiedade, depressão, dependência de álcool. Então, todas essas crianças normalmente crescem de uma forma desestruturada e lá na frente tem uma consequência, ou seja, uma conta alta para pagar que nem é deles. Reparemos ainda que muitas dessas crianças, no Dia das Mães, sequer terão sua mãe do lado para comemorar com eles, porque foi a óbito em razão de feminicídio. E o que nós falamos para essas crianças, Cláudia? Essas crianças são vítimas invisíveis. Ninguém olha para uma criança que não tem a mãe, muitas vezes não tem o pai, porque ele é preso, porque praticou feminicídio contra a sua mãe. Então, são crianças que no Dia das Mães tem uma dor imensurável e pouco para comemorar. E é uma reflexão que a gente quer que faça aqui. Aquele pai, aquela mãe que estão ali se degladiando, olhem para essa criança. É obrigação do pai, é obrigação da mãe olhar pelo crescimento, bom crescimento, como indivíduo, como intelecto daquela criança que está e que foi dada para eles cuidarem e tornarem um ser humano. Perfeito. Sabe que eu disse que a gente só dá aquilo que a gente tem capacidade de dar, né? A gente só consegue fazer aquilo que a gente dá conta e tem coisas que a gente vai errar mesmo, mas a gente pode mudar as nossas histórias, né? A gente estava falando de as pessoas não receberam o amor, elas não vão saber amar, mas você pode aprender. Então, a gente fala assim, peraí, eu não sou o meu pai, eu não sou a minha mãe, eu tenho outro nome, eu posso fazer diferente. E aí a gente tem toda a capacidade. Eu acho incrível a gente lembrar sempre que o nosso cérebro, ele tem essa plástica, né? Essa neuroplastia que faz a gente ter a capacidade de mudar mesmo as nossas atitudes, os nossos padrões comportamentais. Então, trabalhe para ser um ser humano cada vez melhor, tá? E aí dá para você mudar, inclusive, a sua relação com seus filhos, mesmo que eles já sejam adultos. Claro, quando a gente... gente com os pais também. E com os pais também. Quando a gente cresce e amadurece mais, como você hoje, que já é uma mãe mais madura, hoje você tem um neto, exerce até duplamente a maternidade, e as mães que eu conheço e que já são avós, todas, sem exceção, acabam dizendo que com os netos reaprendem quantas coisas não deveriam ter feito com os filhos. Então, tomem isso como reparar aquilo que foi feito nunca é tarde. Eu errei, com certeza, como mãe, você errou, todas nós queremos ser o melhor, mas a gente errou. Dizer que com neto é como se eu estivesse passando um caderno a limpo. É isso. Meu caderno de rascunho tinha um monte de erros, né? Tá tudo rabiscado lá. Tentei em algumas vezes rasurar, apagar, mas o erro tá ali, foi feito. E aí agora eu passo a limpo. Mas dá tempo de fazer um caderno ficar bonito no final, né? Reescrever a história. Exato. Porque quando você tem essa oportunidade, eu acredito mesmo que Deus nos dá uma segunda oportunidade da gente olhar e ver aquilo que fez. Se você reconheceu que não deveria ter feito aquilo ou não deveria ter dito aquilo para o seu filho, vá lá, peça desculpa. A mãe também pede desculpa. Eu peço desculpa para o meu filho, Cláudia, com muita frequência. Assim como os filhos também têm que ter essa humildade de dizer, poxa, eu errei com a minha mãe, eu errei com o meu pai. Então, reparem nessa data que está se aproximando e façam aí reflexões para que essas relações familiares possam ser mais leves, mais harmoniosas e mais amorosas, né, Cláudia? Que é o que a gente precisa. Como eu falei lá atrás, o amor educa, o amor ensina e sim, o amor cura. É só nós deixarmos acontecer essas relações de forma mais harmoniosa e mais amorosa. Eu acho muito interessante advogados sérios, como a doutora Ana Bernal, eles não estimulam a briga, o litígio. Pelo contrário, eles estimulam a conciliação. Exato. Quando você estava falando, eu estava pensando, será que existem muitos casos que chegam à justiça?
entre pais e filhos? Existem. O nosso escritório recebeu recentemente um extremamente triste, onde a mãe foi retirar todo o seu patrimônio, 2 filhos adultos, 40 e poucos anos, deixaram essa mãe numa situação de miséria, ao ponto dela ter quebrado uma clavícula e não conseguia dinheiro sequer porque o convênio estava cancelado. Então, sim, nós lidamos com as amarguras da sociedade, com as amarguras principalmente da família. Nós que somos especializados em direito de família e direito criminal, quando a família não está bem, acaba parando no direito criminal. Não que a gente queira, Cláudia. Para todos nós que trabalhamos com seriedade, que queremos uma sociedade melhor, famílias estruturadas, para mim é muito triste quando eu não conseguir resolver no âmbito do direito da família e termos que nos socorrer no direito criminal para trazer, ou para pelo menos tentar trazer uma reparação para aquilo que houve naquele dano, ou pais para filhos ou filhos para pais. Então, para nós é muito mais fácil. Eu sou ser humano, antes de ser advogada, sou mulher, sou um ser humano. E como ser humano, sim, eu quero uma sociedade melhor para eu morar, para o meu filho morar, para os nossos todos morarmos. E desse jeito, nós evitamos o litígio. E sim, a advocacia harmoniosa, que não vai para o contencioso, aquela advocacia onde você tenta compor as partes, ela é muito mais gratificante. Para nós, mas principalmente para aqueles que nos trazem as demandas. Perfeito. Ana, eu tenho, volta e meia, recebido mensagens de mães em conflitos grandes com os companheiros porque eles têm uma postura violenta com os filhos deles, do casal. A lei ampara de alguma forma essas mães? Não só ampara, Cláudia, como fica aí um alerta para os padrastos e para as madrastas. É muito comum quando há segundos casamentos, aquele pai não ter a mesma responsabilidade com os filhos da sua esposa e vice-versa. Os pais que são afetivos, porque quando você assume uma criança, não é um padrasto, não é uma madrasta, você vai exercer um papel de pai afetivo, não é o pai biológico, ele vai continuar lá, ninguém substitui ninguém, mas tem momentos ali que você vai ter que dar afeto àquela criança, e quando eu falo vai ter, sim, a criança precisa disso. Então, quando essas pessoas assumem essas relações, elas têm que entender que a responsabilidade delas com aqueles menores também existe, inclusive eles podem sim ser responsabilizados não só na esfera criminal, mas como na esfera civil, por abandono afetivo, por violência psicológica. Então, essa madrasta que tem esse comportamento hostil, frio, negligente com aquele menino que não é meu filho, eu vou tratar de qualquer jeito, ela pode sim ser responsabilizada, como o pai também. Mas hoje o nosso papo é mais de mães e filhos, então, sim, essa mãe pode vir a ser responsabilizada, porque ela é mãe afetiva. Ela não pode esquecer disso. Ela não é mãe biológica, mas no dia a dia está na convivência com essa criança, ela tem responsabilidades, tem deveres. Além da responsabilidade legal, tem o dever moral e o dever de amor para aquela criança que é só uma criança. E quando é o casal que está casado e o pai é violento com seus filhos? Não estou falando de padrasto, nem de um relacionamento onde tem a separação. O que a mãe pode fazer ou deve fazer? Se já chegou na parte da... Eu penso que nenhum pai já começa, quando a criança nasce, a ser um ato, a não ser que sejam os casos patológicos, vamos tratar genericamente falando. Ele começa aos poucos. Então, eu acho que a mãe se percebe que aquilo está extrapolando, eu acho que tem que ter tenho certeza, tem que ter uma conversa. Porque, afinal, a educação dos filhos, ela vai depender de ambos, pai e mãe. Então, eu acho que tem que haver uma conversa e sentar e dizer, isso aqui nós não vamos querer para o nosso filho. E a mãe tem que se posicionar e dizer claramente, eu não quero que essas práticas de violência sejam feitas com o nosso filho. Extrapolou todas as conversas, não houve acordo e há continuidade de prática. Qual que é o dever de mãe, Cláudia? Ter aquela criança a salvo. É nossa obrigação, sim, trazer para aquela criança aquele apoio que ela precisa para crescer um adulto, se tornar um adulto independente e feliz. Então, o que ela tem que fazer? Fazer uma denúncia, vai na vara da infância e da juventude. Eu não estou conseguindo resolver sozinha. Ou se separa, aí envolve outras coisas que a mãe tem que avaliar, mas a alternativa é sim fazer uma denúncia e também não é pouco comum, viu, Cláudia? É mesmo. Às vezes os pais chegam no nosso escritório e dizem, mas eu recebi uma intimação da vara da infância e da juventude. O que eu tenho a ver? Eu sou adulta e assim, você tem filhos? Tenho, mas eu sou casado. Então vamos ver o que é. Provavelmente alguém fez uma denúncia. Às vezes os avós fazem essas denúncias. E pode ser denúncia anônima?
Não, na vara da infância tem que ser a denúncia tem que ser feita expressamente identificada. O denunciado vai saber quem denunciou? Se for na vara da infância, sim. Ele é chamado e é exposto àquele caso, a situação que aconteceu, relatada, e ele tem direito a falar aquele acontecimento diante daquilo que ele sentiu. Ah, não foi isso, foi aquilo, enfim, tem direito, é aberto o espaço para ele falar. Agora, se houver, por exemplo, um vizinho, um tio que mora perto ou que está ali no seio familiar e não sabe o que fazer, pode sim ligar para o canal Denúncia 180, que é um canal de denúncia para a família, para a mulher, para a violência, não podemos esquecer, doméstica e familiar. Então, liga no 180, lá não precisa se identificar, tem que identificar o endereço, se possível as pessoas, mas se não conseguir, é uma voz masculina que persistentemente se ouve gritos, por exemplo, e logo na sequência o choro de uma criança, o que me leva a crer que haja sim uma violência ali contra uma criança. Então, a pessoa pode denunciar no canal do 180 de forma anônima. Agora, se for na vara da infância, aí sim você tem que fazer uma reclamação, como se fosse, aí é por escrito, tem que ter a identificação da pessoa que está reclamando aquela situação de violência. De toda forma, a gente não pode se calar, a gente tem que agir, a gente tem que proteger, né? Como leoas. Principalmente as crianças, né? Que são imaturas, são frágeis, que dependem de tudo. Eles contam com tudo, com todos nós, com aquele ambiente familiar para crescer felizes, né? Claro, se um está negligente, o outro tem que vir e tirar a criança dessa negligência. Perfeito. Doutora Ana Bernal, muito obrigada. Olha, ela está no Advogada Ana Bernal. O Face é MR Bernal Sociedade de Advogados. Você entra lá, fica junto e vai aprendendo cada vez mais com ela, tá? Eu tenho certeza que você estará em ótimas mãos. E se estiver precisando de uma excelente advogada, ela. Aliás, o escritório tem advogados bem competentes. Tem, graças a Deus. Obrigada, Claudinha, pelo convite. Sou eu que agradeço. Uma alegria sempre estar aqui com você. Também. Obrigada por tudo. Até a próxima.